O que será do seu amanhã se hoje você não me ouve? O que será? O que vai ser do seu amanhã se hoje você não me ouve? Você não me dá ouvido. O que é que vai ser de você amanhã? Não, meu amanhã vai ser uma bênção. Vamos estudar isso, porque é importante. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. O que será do seu amanhã se você hoje não me ouve? O que vai ser? Igreja, como é que vai ser o seu amanhã? Daqui um mês, daqui 2 meses, 6, daqui um ano, daqui 3 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, como é que vai ser o seu amanhã? Hoje você não me ouve, hoje você não quer aprender, hoje você não quer dar ouvido. O que vai ser de você amanhã? Provérbios capítulo 22, versículo 6 está escrito: instrui, quer dizer ensinar. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Você sabe que criança é bom de aprender as coisas, né? A mente está vazia, não tem nada de ruim, de mal. E ele está dizendo: educa, instrua, ensine enquanto é criança. Eu vou um pouquinho bem longe, pesado aí. Eu vou até um pouquinho fora da minha anotação. Você pega aquela pessoa, me perdoe pelo modo de me expressar, mas vou usar o popular. Você pega aquele macaco velho, chamado, eu sou macaco velho, você quer falar comigo, quer me ensinar? Ou, minha mãe dizia, cavalgadura. Você já pega aquela pessoa que já está andada, já andou em tudo quanto é igreja. Você sabe que tem pessoas assim. Ela já foi na igreja A, para não ficar falando o nome de igreja, mas foi na igreja A, igreja B, igreja tradicional, igreja que usa véu, igreja que usa pano, igreja que usa tamanco, que chinelo, sandália, falando assim para você entender. Igreja que raspa, outra que não pode raspar, outra que pode não sei o que não pode tal. E ele não se firma nenhuma, ele vai pegando um pouquinho de cada uma. Doutrina do homem, não das coisas de Deus. Quando você vai instruir, educar aquela pessoa, misericórdia, ele já se acha adulto, e Deus está dizendo: instrua o menino, porque ele vai te ouvir. Aquele que nada tem, nada sabe do mundo espiritual, e está com a mente e o coração vazio, pronto para aprender e quer aprender. Você vai pegar aquele que já é macaco velho, cavalgadura, aquele que não ouve ninguém. O que vai ser dele amanhã? Na minha vida pastoral, eu conheço muitos que não ouvem nada. Nada, absolutamente nada. Os dias passam, os anos passam, e você, depois que os anos passaram, você vê a pessoa caída, prostrada, feia, arruinada. Eu dizia para minha esposa que isso aqui é uma mensagem para entregar por vários dias na igreja, até alcançar todo mundo que frequenta a igreja.
Porque agora você não vê, mas amanhã, você vai ver que o negócio vai ficar feio. Você vai entender aqui. Enquanto ela é criança, dá para ensinar, ela ouve. O adulto não. O adulto que eu digo, aquele que se acha o bambambam, o tal, já andou, ele frequentou a igreja com tradição tal, com doutrina tal, e você vai dar para ele uma coisa que é correta, está dentro da palavra, ele não ouve. Amanhã, a mãe dele já não vai existir. Então ele diz: ensina um menino, quando criança, que ele vai aprender. E quem é o menino? Aquele que entra na igreja, não sabe nada, e o pastor está pregando, ele quer aprender o que é jejuar, o que é orar, como é que eu oro? Pastor, como é que é o dízimo? Como é que é perdoar? Esse negócio de buscar Deus, eu quero buscar. Pastor, eu estou com um calor no meu peito aqui, arde o meu peito, queima, eu estou com sede, eu acho que é sede, né, pastor? Eu quero aprender. Ensina ele. Isso aí é para você chorar. Ensina este, porque este é que vai ouvir a minha palavra. E quando chegar a velhice, o que você ensinou vai estar com ele. Já o cabeça dura, o que se acha o bambambam, não adianta, a palavra não vai entrar. Ele parece ser experiente. O amanhã dele não vai ser bom. O que será do seu amanhã se hoje você não me ouve? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tem gente que eu já dei a palavra, em alguns lugares, como aqui, já ensinei, os dias, as semanas, os meses, anos passaram, e a pessoa está aí, na palavra. E eu vou longe com vocês aqui. Todo aquele que tomaram uma decisão que não foi da palavra, exemplo, de sair da igreja, pode ter certeza, não é criança. Porque a criança, diz a palavra, diz assim, ensina que ele vai aprender. E ele vai chegar da criança à juventude, à adolescência, à juventude, à meia-idade, da meia-idade à velhice, neste ensinamento, e você vai ver. Mas aquele que se acha já adulto, este não vai te ouvir e logo vai te mostrar quem ele é. Entendeu, pastor? Todo aquele que é criança, que está com a mente, o coração vazio, e diz, eu quero aprender. Você não sabe nada? Não, o que eu sei, me dá um pedaço de papel aí. Ele diz assim, o que eu sei, não quero saber. Eu quero é aprender. Todos esses anos que eu estou na igreja, todo dia eu aprendo. Todo dia eu empresto ouvido. Para quando eu chegar à velhice, isso quer dizer, me tornar maduro, eu venha lembrar daquilo que eu aprendi. No momento difícil da minha vida,
eu possa lembrar do que eu aprendi. Então eu coloquei aqui o seguinte, para vocês anotarem: ensinar, lançar semente agora. Ensinar, lançar semente agora. Você pega todo o ensinamento, pega tudo aquilo que é bom e lança no coração agora. Mas vocês sabem que tais sementes, como eu já disse, não entram em certos corações. Não entram. Uma certa vez eu estava orando, uma igreja nossa. Isso já aconteceu em outras igrejas. Na verdade, em toda igreja que eu sou pastor da graça, acontece. Mas um dia mesmo aconteceu aqui. Acho que num culto desse. Mas eu lembro de um caso numa vigília, muito tempo atrás, estava em Feira de Santana, na Bahia, e eu estava de joelhos dobrados. Perdão. Quando eu assumi o culto, a vigília, eu olhei para duas pessoas, eu disse: essas duas pessoas não vão participar da vigília. Na hora me veio assim: essas duas não vão participar da vigília. Não vão. E na hora eu dizia: amém, palmas para Jesus. Todo mundo aplaudia Jesus, menos as duas. Eu dizia: levante as suas mãos. Isso. Louve a Deus assim. Quem não levantava? Eu disse: fiquem de pé. As duas sentadas pegaram a Bíblia, as duas pessoas, dois cidadãos, todo mundo de pé, os dois cidadãos sentados. Quando eu assumi o culto, a vigília, na hora veio: esses dois não vão participar. Deus manda ensinar o menino, porque ele vai ouvir. Tais é o reino dos céus. Ensina eles, porque eles são o reino dos céus. Eu disse: vamos orar, igreja. Agora chegou a hora da oração, nós vamos orar. Esqueça de tudo, eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Se você quiser dobrar o seu aí também, então vamos orar no nome de Jesus. Quando eu dobrei o joelho, a igreja também, uns 5, 10 que não puderam dobrar, não consegue, não dá. E ficamos orando ali, e na minha obrigação, ali abri os olhos, fazia assim: Deus, ó Pai, olhava para a igreja, eu aqui o dirigente do culto, e olhava aqui de joelhos dobrados, mas olhava para a igreja. Quem é que estava olhando para mim e não estava orando? Adultos ou meninos? Adultos. Mas não adulto de idade, não adulto de tamanho. Perduraram, persistiram até o intervalo. Eu olhei e disse: quando for a hora do intervalo, eu vou dar graças a Deus que eles vão sair. Quando eu disse: vamos tomar um café, quem quiser ir no banheiro, não deu outra. Eles: dá para abrir a porta? Os obreiros disseram: aqueles dois foram embora. Eu disse: Deus me atendeu. Não adianta você querer dar para aquele que é tal, uma coisa que tem que dar para quem é criança e quer aprender e lançar a semente, e vai ficar com essa semente e vai dar frutos até a sua velhice. Ensinar a lançar semente agora. Ele diz: ensina o menino no caminho em que tem que andar, caminho que deve andar. Isso quer dizer como vencer toda espécie de mal, item por item. Ensina eles a vencerem os problemas, mas ensina do jeitinho certo. Eu disse esses dias que passaram: você quer prosperar, dizimista, ofertante. Você quer ficar curado,
fé, ousadia, intrepidez. Você quer ser batizado no Espírito Santo, crença, ousadia para falar em línguas, crença primeiro tem que crer. Você quer aceitar, você quer entrar no reino dos céus, abrir o coração, se arrepender dos pecados, de todos os erros, e guardar isso, porque o diabo vai tentar tomar, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ensina eles que o jejum quebra o desejo da carne. Ensina eles que quanto mais eles orarem, mais poder eles terão. Ensina eles a buscarem a Deus de manhã, à tarde e à noite. Ensina eles a meditarem na palavra constantemente. Quando a pessoa está velha, não quer aprender. De jeito nenhum. Tratando-se do lado físico, natural, você sabe disso. Existem pessoas que já estão avançadas de idade, ela não quer aprender certas coisas. Não quer. Eu lembro que minha mãe, quando você ia falar com ela, mãe, eu vou ensinar a senhora, ela dizia, vai ensinar o padre a rezar a missa. Ela não queria aprender aquilo, que ela já sabia, e se alguém queria dar uma vírgulazinha a mais, não adiantava. Ou o caso daquela senhora de cabelos brancos, que eu fui pregar para ela, ela disse, menino, você tem idade para ser meu neto? Você quer falar para mim de Jesus? E eu disse, com todo o respeito, a senhora não é minha avó, eu não sou seu neto. E com seus cabelos brancos não quer dizer que a senhora sabe alguma coisa, e eu lhe provo que a senhora não conhece nada de Deus. Mas a pessoa, quando chega a uma certa idade, ela não quer aprender. Entende? Então não adianta. Mas Deus está dizendo, pega aquele que quer, que é menino, que quer crescer, ensina ele como vencer o mal de todas as espécies, tintim por tintim. Ensina ele o caminho, o jeito que ele tem que ser, o que ele tem que fazer. Mas nem todos querem. O amanhã não será bom. Pode estar certo disso. E ele diz, até quando envelhecer, não se desviará dele. Velhice, preparado, adulto, quem sabe lidar com a coisa, é aquele que sabe lidar com a coisa. A pessoa quando está velha, avançada, é aquela que já viveu e sabe lidar com a coisa, aprendeu. Quando ele, no período de menino, aprender, e ele chegar à velhice, ele vai ter tudo isso, vai saber lidar, porque ele aprendeu, ele ouviu. Eu dizia ontem para uns pastores, eu estava gravando o programa, e eu disse assim, pastores, eu não tenho muito, não sei muito não, mas Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ter a fé é ter o conhecimento. Então, para ter o conhecimento, você precisa ouvir. Você só vai aprender a fazer as coisas se você ouvir. Você só vai ter alguma coisa se você quiser ouvir. Ele já diz, Isaías 1:19, se você se crer e me ouvir, não é só aceitar, mas tem que estar sentado para ouvir, tem que estar ali para ouvir, para aprender, senão não desfruta o melhor da terra. Que não é apenas só crer e falar, sai da frente que eu vou desfrutar. Ele diz, eu vou te ensinar como desfrutar, como tomar posse, como pegar e etc. Senta aí que eu tenho isso para você. Não, eu não quero. Então diz lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mateus 9:14. Então vieram ter com ele
os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Eu dizia para o pastor Luciano uma coisa interessante. Falei: quando você tira uma mensagem, você está lendo a palavra de Deus, você tem ouvido para a palavra de Deus, você tem um caminhão de mensagens e de recados de Deus. Eu dizia para ele assim: olha, você pega essa passagem aqui, esse versículo 14, e você toma os discípulos de João, comparando-se, estando junto com os fariseus. Eles não deveriam, eram discípulos de João Batista, e não se compararem aos fariseus. Então você pega um caminhão de coisas e diz: espera aí, eu tenho que estudar, a palavra de Deus tem que ser estudada, não posso deixar passar assim do nada. Eu já li isso aqui, deixei passar. Você não pode deixar passar. Falei: aqui já daria, pastor, uma grande mensagem para aquele que quer ter ouvido, quer crescer, é a criança que quer chegar à velhice com entendimento. Mas não é o caso aqui. Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Amém? Deixa eu dar só esse pedacinho aqui do jejum. Jejum, se colocar junto de Deus, abster-se do comer e do beber e das coisas, se colocar junto de Deus, destruir toda possibilidade de derrota, etc. Jejuar. Os discípulos de João, não vamos entrar nesse campo aqui, mas quando eles falaram, se compararam aos fariseus, os fariseus, saduceus, eles jejuavam para aparecer, não para se fortificarem, não para quebrar o desejo da carne, não para se colocarem diante do Senhor. Cuidado. Olha o que Jesus diz. Eu vou voltar aqui, deixa marcado aí, mas vai comigo lá para o livro do capítulo 23, 13. Diz: eles disseram: mas nós e os fariseus jejuamos, os teus não. Mas eles faziam por fazer. Jesus disse: enquanto eles estão comigo, eu, Senhor, os fortifico, os guardo, os protejo. Mas bom seria, olha para mim, igreja, bom seria que os discípulos prestassem atenção, aprendessem. Bom seria que, já que os discípulos estão do lado, não estão jejuando, não estão fazendo, mas que aprendam. Porque, por exemplo, o jejum deve ser feito quando a carne está se opondo contra a pessoa do homem, o seu espírito, e contra a vontade de Deus. Você diz: eu preciso jejuar para vencer, porque a carne está querendo me vencer. Então você jejua. Jesus está dizendo: enquanto eu estou aqui, eu luto, venço o mal por eles. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que eles vão precisar de jejuar. E se eles não são meninos de querer aprender, no dia, quando aquele dia chegar, e eles não souberem, tudo aquilo que eu falei no início, quando esse dia chegar e eles não souberem, a velhice, eles vão se dar mal. Tem que aprender. Jesus fala a respeito dos fariseus.
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem os que entrariam permitis entrar. De quem que os discípulos de João Batista estavam falando? Nós e os fariseus são tão bambambãs, fazem, mas faz tudo errado. Não entram e impedem quem quer entrar. Eu já vi gente na igreja assim. Ela não consegue ser de Deus, sentir Deus, buscar a Deus, se firmar na igreja, e ela tenta tirar quem quer firmar, se firmar, e aquele que quer ser uma bênção. Ensina ele, para amanhã ele não cair nessa. Os discípulos disseram de João: mas nós e os fariseus, nós jejuamos, de vocês não. Agora não, que eles estão sendo guardados, protegidos por mim. Mas vai chegar o dia, igual o de vocês. E Jesus está dizendo agora dos fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações? Por isso recebereis maior condenação. Sabe aquele cidadão que se acha o bam, nunca se firmou na verdade, nunca quis aprender e dá uma de bonzão? Estou falando com o Brasil inteiro. Às vezes quer dar todo tipo de informação de uma só vez, orações até eloquentes, coisas que você diz: puxa vida, está sugando das viúvas, das pobres coitadas, com mentiras, com enganos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é de mais importante na lei, a saber, a justiça e a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos.
E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Amém? Quantos não estão nem aí para educar, tintim por tintim, para que amanhã, verdadeiramente, você venha a ser a pessoa que Deus quer? Ensina ele. Mas não ensina como a serem escribas e fariseus, uns hipócritas, que vivem no oba-oba, no vucu-vucu na igreja. Não. Ensina eles de uma tal maneira que quando eles amadurecerem, se tornarem velhos, permanecerão no mesmo caminho. Porque quando o amanhã chegar e eles enfrentarem o dia difícil, Jesus diz: haverão dias. Mas quando esse dia chegar, eles estarão preparados, precavidos, atentos, maduros, sabendo lidar e fazer as coisas. Muitos pregadores me assistem agora, da graça e não graça. Você se importa verdadeiramente com a vida de alguém? Você que está aqui sentado, você se importa verdadeiramente com a tua salvação e com você mesmo? Porque ele diz: enquanto está dando para guardar e para proteger, tudo bem, mas vai chegar o dia em que eles vão precisar de jejuar, de orar. Jesus falou do jejum aqui, mas vai chegar o dia que você vai precisar de orar, de jejuar, da santidade, da comunhão, de uma fé viva, bíblica, verdadeira, de você ser de Deus e Deus está contigo. Vai chegar o dia em que você vai precisar da glória de Deus, dos 72 mil anjos. Eles vão lhe atender? Eles estarão contigo? Ou você está fazendo o papel de um escriba, de um fariseu? Faz por fazer, faz porque é costume, faz porque todo mundo está fazendo. Não vejo muita coisa, é minha religião, é a seita que eu participo. Não. Jesus disse: pega ele que quer aprender, e ensina. E ensinando, ele vai aprender um por um, e daqui um certo tempo, que tempo é esse? Mateus 9:15. O dia difícil, se ele vier e quando vier, eles já estão maduros, adultos, sabendo fazer a coisa e farão. Vão poder esfregar na cara do diabo tudo que sabe, tudo que tem de Deus. Amém, queridos? Poucos são os que podem chegar na cara de Satanás. Me dá licença, filho. Poucos são os que podem chegar na cara do diabo e falar: eu entendo a palavra de Deus, na minha vida você não entra. Porque não pode peitar e não sabe peitar o bicho. Mas
ninguém me ensinou. Mentira! Só se for em outra igreja, porque aqui na graça você aprende. Você não quer, porque Deus diz para mim: pega o menino que quer aprender, ensina ele, mas tudo, tintim por tintim, porque vai chegar o dia que quando eles precisarem, eles já são adultos, avançados, entendidos, experimentados, sabem lidar com a coisa e vencerão o mal. Quantos não estão vendo isso? São muitos. Todo esse tempo aqui juntos, eu estou aí sendo usado por Deus para falar falar A, falar B, mas aquele não quer ouvir. Aí quando o problema vem, ele diz: pastor, aconteceu o que tinha que acontecer. Olha só o seu entendimento. Seu entendimento de pessoa boba, que não entende nada de Deus. Mas se tinha que acontecer, a gente vai fazer o quê, pastor? É igual a morte. Quando a morte vem, não tem jeito, pastor. Olha, eu fiquei doente, a doença não foi feita para dar num pau, numa árvore, mas sim em nós. O problema veio, o que eu pude fazer? Se você tivesse me dado ouvido a palavra de Deus, você não estaria falando dessa maneira. Você diria: o mal veio, mas no nome de Jesus, eu venci. Porque eu pratiquei tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. Diga aleluias. Dá um glória a Deus bem alto aí. E aplauda Jesus, igreja.